dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do fuso horário, do horário que as pessoas vão assistir aqui a gravação. Então, eu vou começar, né, primeiramente me apresentando. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica, atuo hoje na cidade de Campina Grande, em clínica particular, atuo também na cidade de Soledade e Juazeirinho, clínicas particulares e também atuo pelo SUS. No SUS, eu atuo em um CAPS 1, na cidade de Soledade, onde eu faço trabalho clínico e a gente ministra um grupo infantil, né, de TEA e TDAH, visando o melhoramento da qualidade de vida desses pacientes. E tenho especialização em terapia ocupacional na saúde mental e estou terminando duas pós-graduações no momento, a de neuropsicologia e a de psicologia do trânsito. Agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, né? Acho que o projeto Acolhendo com Amor, ele dá muita oportunidade para a gente crescer em outras áreas também. A gente atua como clínicos, mas aí o projeto ele abre espaço para palestras, para cursos, né? E vamos começar, né, com chave de ouro. O curso ele trata-se do manejo clínico do transtorno de ansiedade. Então, o conteúdo programado desse curso, ele é dividido em 4 pontos, né, que é o diagnóstico do transtorno de ansiedade, o modelo cognitivo do transtorno, as formas de tratamento e as técnicas e recursos. As técnicas e os recursos, à medida que a gente for falando sobre o curso, falando sobre alguns pontos importantes, a gente vai dando as técnicas e os recursos, e aí seria interessante, todo mundo está com lápis e papel na mão para ir anotando e vendo o que é interessante. Lembrando que aqui também é um momento de troca, né? Nem eu sei de tudo, e nem vocês sabem de tudo, e aí a gente consegue fazer essa troca. Eu com minhas informações, e vocês com as informações de vocês, com as vivências e com o conhecimento. E aí o primeiro ponto é o diagnóstico. Hoje, a gente tem um ponto muito, muito, muito importante, que é sobre o diagnóstico do transtorno de ansiedade. A gente não pode patologizar tudo. A gente não pode dizer que tudo é um transtorno. Mas também a gente não pode negligenciar o fato de que existe vamos dizer assim, um aumento desse diagnóstico, um aumento de casos. Inclusive, quem trabalha na clínica, trabalha no serviço público, conseguem perceber essa quantidade de demanda de casos de pessoas com transtorno ansioso, né? Isso é multifatorial, né? Como assim é multifatorial? Existe hoje uma demanda social muito grande, principalmente entre os adolescentes e o jovem adulto, porque existe uma pressão para que a gente consiga conquistar o mundo aos 20 e poucos anos, né? Eu gosto de usar muita referência de Instagram. E aí a gente percebe durante muitas postagens, inclusive de outros psicólogos, que existe uma tendência do pessoal achar que com seus 20 e poucos anos, 25, 23 anos, é necessário estar formado, com uma casa, casado, com filhos, ou curtindo a vida numa loucura, numa euforia gigantesca. E isso não se sustenta, né? E tudo que não se sustenta aparece em forma de adoecimento. E um ponto importante também, pessoal, é que a gente, enquanto psicólogo, a gente precisa também validar o ponto de vista de outras abordagens. E aí, onde é que pega? Vamos pegar essa questão dessa pressa dos 20 e poucos anos. Lembra muito lá o que Franklin fala na logoterapia, sobre o sentido da vida. Qual o sentido da vida hoje, dos adolescentes e do jovem adulto? Querer conquistar o mundo aos poucos 20 anos. Alcançar um status que, por si só, não se sustenta. Por si só, não é atingível. Existe uma preocupação em atingir metas muito altas em pouco espaço de tempo. E aí entra muito aquela questão da influência da mídia, entra muito a influência social,
entra muito valores distorcidos. E eu não estou falando em valores em termos morais ou éticos, até porque não é nosso papel, enquanto psicólogo, fazer esse julgamento. Mas é importante que a gente tenha em mente que os valores de hoje não são os valores da geração anterior, nem da antes dos nossos pais. Mas como assim? Os valores dos nossos pais era uma consolidação. Os valores que a gente tem hoje não é baseado em consolidação, é baseado na acumulação. Quantos carros você tem, quantas roupas você tem, qual celular você tem. Então, é como se a gente tivesse a necessidade de sempre estar adiantado. Só que como é que a gente vai estar adiantado se o tempo não se adianta? E aí vem muito a questão da ansiedade. Lembrando que existe também um termo muito errôneo, que é aquela coisa, a depressão é a presença do passado e a ansiedade é a presença do futuro. Não é isso. A ansiedade, a gente vai ver lá na frente, que ela se subdivide em categorias. Ansiedade social, fobia específica, episódios de pânico. Então, a gente vai estudar um pouquinho cada ponto desse. E é importante salientar que a gente vai ter que entrar um pouquinho também nos critérios diagnósticos. Como eu sou da TCC, né, a gente ama o DSM, e é importante porque quando a gente tem critérios de diagnóstico, né, baseados na ciência e não no senso comum, a gente consegue separar o que é senso comum, o que é científico, e a gente consegue agregar valor. Thaís, como assim agregar valor? Quando eu faço um diagnóstico, fulano é bipolar. Tá, o que é que significa fulano ser bipolar? Que meios, que categorias, que critérios, que exclusões eu estou fazendo para categorizar um transtorno em uma pessoa? Então, só posso diagnosticar se eu tiver critérios e esses critérios tiverem embasamento científico. Por isso que a gente usa muito o DSM-5. Hoje, o DSM-5-TR, né, o novo revisado. E quem trabalha no serviço público, a gente usa muito o CID, né, o CID-10 ou o CID-11. Dependendo da sua localidade, o CID-11 já está invalidado, já está validado. O 10 já não se usa mais. Mas isso aí, questão de DSM-5, TR, CID, a gente pode ver até a possibilidade de outro curso. E aí a gente vai pegar alguns pontozinhos aí do próprio DSM-5, tá certo? O DSM-5, e esse já é a versão atualizada, diz que os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e distúrbios comportamentais relacionados. Às vezes, o nível de medo ou ansiedade é reduzido pelos comportamentos de evitação generalizada. Você pode dizer, tá, Thaís, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os transtornos, para se encaixar no de ansiedade, ele precisa ter essas duas características, que é medo e a ansiedade excessiva. Lembrando, existe a ansiedade que é normal, que é benéfica para o nosso organismo, que inclusive ela faz parte do nosso sistema adaptativo, e existe a ansiedade que ela já é caracterizada como patológica, que é a que a gente vai tratar. Essa ansiedade patológica, ela vai ter a sensação de ansiedade excessiva, aquela sensação de taco cardíaco, de falta de ar, tremores, crises ou picos, né, de ansiedade, podendo ocasionar desmaios ou não, podendo ter outras comorbidades associadas também. E a sensação de medo. Isso faz com que a gente tenha comportamento adaptativo de evitação, e essa evitação ela vai ser generalizada. O nível de cortisol no sangue, ele é tão alto que após o evento que nos causa medo e essa ansiedade, ele vai ser engatilhado por estímulos que estão ali na mesma classe, diferente do que aconteceria, por exemplo, quando a gente está sob ataque. Quando a gente sofre um assalto,
em um caso isolado, onde não há posterior o transtorno de. Quando não há o TEP depois, de estresse pós-traumático, esse nível ele baixa, você não tem mais nada. Vamos dizer assim, você tem ali no momento que aconteceu, e após isso ele baixa e você não tem outros gatilhos. Já no processo de ansiedade patológica, que entra também o TEP, a gente tem esse pico. E aí ele é desencadeado por outros gatilhos parecidos. O DSM-5 ele também vai dizer que os ataques de pânico aparecem com destaque nos transtornos de ansiedade como um tipo específico de resposta a um medo. Os ataques de pânico, eles não são limitados no transtorno de ansiedade e eles podem ser vistos em outros transtornos mentais. E aí ele pode entrar como comorbidade e ele também pode entrar como sintoma. Então, nesse ponto, os transtornos de pânico ou os ataques, eles precisam ser avaliados se eles estão como comorbidade, se estão como sintoma, se é um ataque isolado, né, uma crise ou um episódio isolado, ou se está acontecendo mais prontamente, com mais frequência, se está acontecendo desencadeado por outros fatores também. Os transtornos de ansiedade, ele difere um dos outros nos tipos de objeto ou situações que induzem o medo. Ansiedade é o comportamento de evitação e a cognição associada. O que isso quer dizer? Eles estão ali, mesmo que estando no mesmo grupo, mas que cada um vai ter características individuais. E aí é o que isso vai acontecer. Por exemplo, uma fobia específica, ela vai ter objetos específicos, fatores específicos que vai induzir aquela ansiedade. Já no transtorno de agorafobia, vai ter um estímulo específico. No transtorno de ansiedade generalizada, vai ser um conjunto de fatores específicos. E aí também o que a sua mente está pensando naquele momento. Como, por exemplo, na fobia social, que existe um medo muito grande do julgamento. A pessoa ela tem medo do julgamento, tem medo de ser olhada, tem medo de ser vista, tem medo de passar vergonha. Então, sempre vai ter a questão de um objeto fóbico, né, um fator fóbico. E vai ter também o pensamento associado. Geralmente, tem muita crença de desvalorização e crença de desamparo associado. Assim, embora os transtornos de ansiedade tendem a ser altamente comórbidos, ou seja, a gente consegue observar, principalmente na prática clínica, um entrosamento. Às vezes a pessoa vem com 3, 4 tipos de transtornos, e aí a gente aqui abre um parênteses muito importante, pessoal. O que acontece muito? A gente, no ambiente clínico, a gente recebe muito, 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 muito. É o CID F41.1, que é o de transtorno de ansiedade generalizada. Gente, nem sempre a pessoa tá com esse tipo de transtorno. Às vezes a pessoa tem fobia social, e tem, sei lá, crises de pânico, tem o transtorno de pânico, e chega para a gente com um transtorno. Daí é muito importante a gente fazer essa avaliação, entender quais são os diagnósticos que chegam, avaliar, porque não é porque chegou com um diagnóstico que aquela pessoa realmente tem, a gente precisa validar aquele diagnóstico. Ah, Thaís, isso quer dizer que se o psiquiatra encaminhou com F41.1 e chegou para mim e é outra ansiedade, eu vou debater com ele? Não. Ele avaliou de um ponto de vista médico. O que é o meu papel enquanto psicóloga? Eu vou avaliar, eu vou dar meu diagnóstico ou não. Isso aí vai muito do que foi encontrado. E eu vou criar o meu plano interventivo em cima do que eu avaliei. Por que é importante eu fazer em cima do que eu avaliei? Porque se eu estou atendendo e eu estou tendo uma visão clara do que está acontecendo, nada mais justo do que eu criar em cima do que eu estou vendo. Eu posso sim, se eu tiver um bom entrosamento com aquele psiquiatra, tentar sentar, conversar, tentar entender o porquê que ele deu aquele diagnóstico, porque às vezes ele está enxergando uma coisa que eu não estou. E às vezes o paciente, ele diz algo ao médico que ele não me disse, e vice-versa. Às vezes ele conta algo para a gente que não foi dito ao médico. Então, é necessário ter essa troca? Sim, mas às vezes a gente não consegue. Às vezes por conta do fluxo de demanda, por questões de agenda, deslocamento, que muitas vezes essas conversas é interessante que seja feita de uma forma presencial. Numa reunião presencial, com
um médico, com uma equipe multidisciplinar, é diferente. Então, é muito importante que tenha, assim, essa troca, mas entender que, se não tem, é necessário avaliar. Na minha prática clínica, independente se é no SUS ou se é no particular, eu sempre faço uma avaliação. Thaís, que avaliação é essa que você faz? Eu aplico a minha anamnese. Hoje eu já não preencho. Hoje, como eu já consigo memorizar mais, tem um link entre os fatores melhor, eu já sei mais ou menos o que eu vou perguntar, o que é que eu vou investigar para eu criar meu projeto interventivo. Mas para quem ainda não tem essa prática, está iniciando, é bom ter uma anamnese bem completa, daquela bem investigativa, bem chatinha de preencher. Porque quanto mais informações do caso você tiver, melhor vai ser. Mais fácil vai ser para você entender o que está acontecendo com aquele paciente. Ultimamente, no particular, eu demoro umas 2, 3 sessões nesse processo investigativo, porque eu levo em consideração também aspectos da personalidade do paciente, que isso aí a gente vai ver mais na frente. Assim, embora os transtornos de ansiedade tendem a ser muito comórbidos entre si, podem ser diferenciados por meio de um exame minucioso dos tipos de situações temidas ou evitadas e do conteúdo do pensamento ou crenças associadas, que é exatamente o que eu acabei de enfatizar. Hoje vocês encontram na internet muitos questionários prontos, inventários. Tem o questionário de Beck, de ansiedade, tem o de depressão. Valem a pena vocês lerem. E assim, mesmo que vocês não utilizem aquela ficha completa, mas algumas coisas vocês podem pegar e colocar na anamnese de vocês. A minha anamnese, eu fiz isso. Eu saí olhando muita anamnese na internet, inclusive anamneses psiquiátricas, e fiz a minha anamnese em cima daquilo que eu achava importante para eu ter consolidado. Por exemplo, se o paciente, no momento da consulta, ele estava fazendo uso de medicação ou não, se ele já passou por outros profissionais, quais são as demandas iniciais, quais são as demandas secundárias, com quem ele mora, né, o tipo de relacionamento intrafamiliar ele tem, os relacionamentos interpessoais, se trabalha, se não, se tem alguma comorbidade, se já possui algum diagnóstico, se já passou por internação psiquiátrica, os fatores, né, sociais, né, nome, onde nasceu, tipo de parto, se teve alguma doença na infância, e etc. E aí a gente vai entrar nos principais transtornos encontrados, né, no contexto clínico.